A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda, que é poderosa e que é gloriosa. Estamos trabalhando o livro de Jó, mas hoje o Senhor me deu uma direção. Hoje vamos falar em Marcos 5, do 1 ao 20. Amanhã, se Deus quiser, voltaremos para Jó, onde o tema é Jesus age no impossível. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é as portas fechadas, eu não sei onde é que você olha para um lado, olha para o outro e não vê solução. Deus age no impossível. Jesus, tanto faz, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo agem no impossível. Mas por que Jesus? Porque aqui em Marcos, Jesus estava passeando, estava fazendo missões. O passeio de Jesus era trabalhando para seu Pai. E ele se encontrou com a cura de um endemoniado. Quem é que cura endemoniado? Só Jesus. O médico da terra não tem medicação, não tem exame, não tem nenhum tipo de equipamentos modernos que faça algo desse tipo. Mas o Senhor faz. Então, se Deus faz esse impossível, Ele faz qualquer impossível. Lá em Êxodo 14:14 diz: pelejarás por vós e vós te calarei. Ele é do impossível, Ele quer que você se cale, Ele quer que você confie, Ele quer que você olhe para o alvo, que é Cristo. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Louvado seja o nome do Senhor. Chegando ao lado do mar, a província dos Gadarenos, saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro. Do sepulcro, um homem com espírito imundo. Veja, quando Jesus saiu do barco, foi que ele encontrou um homem no sepulcro, que vinha do sepulcro. Como é que pode um ser humano morar no mundo dos mortos, no cemitério, um lugar hostil, um lugar, querendo ou não, traz repugnância, né? Uma terra suja, contaminada. Era assim que esse Senhor mandava. Mas onde está aquele lugar mais difícil, pode ser um filho nas drogas, uma filha, pode ser uma pessoa que aos seus olhos não tem mais saída. É esse que Jesus chega, é esse que Jesus purifica, porque Jesus conhece os mistérios do impossível, da humanidade que eu e você nem imagina. O qual tinha sua morada no sepulcro e nem ainda concorrentes o podia alguém prender. Era um homem terrível. Estava totalmente preso pelos demônios. Veja que nem com corrente ninguém podia prendê-lo. Então ninguém podia chegar perto do monstro desse, né? Porque ele estava vivendo como um monstro. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e com corrente, estes foram por ele feitos em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Grilhões, corrente, algumas vezes tentaram prender eles, e ele quebrava tudo em pedaços. Era um homem que estava cheio de legiões, era um homem que estava totalmente possesso. Pensa a dificuldade que seria para passar perto de uma pessoa dessa. E eu fico imaginando quando ele fosse enterrar alguém, como era, né? Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. Era uma pessoa que era totalmente administrada por Satanás, pela sua equipe, e ele andava de noite gritando e se ferindo com pedra. Pense a tortura que era na vida desse homem, os demônios atacando, preso em correntes, sendo manipulado, sendo um bicho. Então, aos olhos humanos, ninguém tinha condições de fazer algo por uma pessoa dessa. Mas tudo que é possível é para Jesus. O que é impossível para você, é possível para Jesus. Quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Vocês desculpem, porque hoje estou irritadíssima da garganta. Olha que ninguém podia chegar perto, né? Quando prendia ele com correntes, ele se soltava. Mas quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Quem? O homem? Satanás. Os demônios. Porque
Eles não têm força. Ele adorou Jesus porque ele adorou. Clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Ele já era tão atormentado, aquele homem, e os demônios dentro dele adoraram diante de Deus e pediram para que Deus não atormentasse. Mas por que o maligno pediu para que Jesus não atormentasse? Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Porque Jesus já estava ali agindo para eles saírem. Perguntou-lhe: qual o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o nome, porque somos muitos. Era legião em cima daquele homem, dentro daquele homem. Mas eles ficaram atormentados porque eles não sabiam o que Jesus ia fazer. Então, por que você está com medo de alguma coisa? Se legiões se adorou Jesus, porque tinha medo, não sabia para onde Jesus ia mandar eles. O poder nos céus e na terra é de Jesus. A Bíblia diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E por que você está temendo? Ele já disse e vou repetir: pelejarás por vós e vós calareis. Êxodo 14:14. É esse Jesus que tem todo o poder. Essa legião adorou. Essa legião estava ali porque não sabia o que ia acontecer. E eram muitos, foi isso que eles disseram a Jesus. Rogavam-lhe muito com os que não enviasse para fora daquela província. Eles rogaram a Jesus para que não jogasse eles para fora daquela província. Quer dizer, ele não queria sair dali. E ainda ali, e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Eu estou lendo com dificuldade, porque essa Bíblia está com letras pequenas, não é a outra. Aí, quando isso acontece, eu tenho dificuldade. Andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Olha, porcos, né? Aos nossos olhos é bicho imundo, né? Todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Veja que não dá para entender, ele não queria sair daquela província. E pediram para que Jesus mandasse ele para aqueles porcos. Olha o que é o maligno. Sem paz, coisa imunda, terrível, desprezível, e fazia da vida desse homem o que quisesse. E muitas vezes a gente vê alguém que a gente ama, o inimigo fazendo dele ou dela o que quer. Não é para a gente se desesperar, não é para a gente perder as forças nem a fé. É para a gente ir a Jesus, porque ele dá um basta. Jesus logo lhe permitiu, e saindo daquele espírito imundo, entraram nos porcos, então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000 e afogaram-se no mar. Você tem ideia o que é 2.000 porcos? E eles se jogaram dentro daqueles porcos, e os porcos se caíram no mar. Porque Jesus sabe fazer. Não ia ser como eles queriam, porque eles não queriam sair daquela província. Mas Jesus já sabia exatamente como agir. Eles entraram nos porcos, mas caíram no precipício do abismo, do mar. Porque Jesus não perde para ninguém. Porque aquele que pensa, ou ela que pensa que é, que faz e que acontece, na hora que Jesus chega, grande é a justiça do Senhor. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, por isso saíram muitos, a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Veja que as pessoas que estavam apacentando os porcos de imediato fugiram. Sabe por quê? Porque onde Jesus chega, tem que fugir o mal. Onde Jesus chega, a notícia chega que eles foram avisar outras pessoas. Onde Jesus chega, o maligno só levanta para cair. Onde Jesus chega, não tem bom, não tem sabidinho, não tem sabidinha, não tem sedutor, não tem sedutora. Ele desmancha toda a arapuca de Satanás. Foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Tem gente que vai temer com a agir de Jesus. Tem gente que vai se assustar e vai ficar apavorada e apavorada.
E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. A notícia correu. O homem ali aos pés de Jesus, perfeito. Não brigava, não precisava mais estar atormentado, não tinha correntes para prenderem ele, e ele era inofensivo, porque ele estava em paz, e o maligno que estava prendendo ele caiu no abismo. O Senhor é o príncipe da paz. Jesus é a luz do mundo. Jesus é justo. Ele sabe onde a arapuca. Ele destrói. Começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. Veja como é as pessoas sem visão. Pessoas que querem continuar no abismo. Jesus fez um milagre tão glorioso, mas aquele povo pediu para eles saírem dali. A gente tem que estar perto de Jesus. A gente tem que ter cuidado com quem convivemos. Porque essas pessoas rogaram que Jesus fosse embora. E entrando ele no barco, rogavam o que for endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Aquele homem que tinha sido endemoniado agora rogou que queria ir com ele. Enquanto os outros mandaram que ele saísse daquele lugar. Por que aquele homem queria? Porque aquele homem agora tinha paz. Porque aquele homem agora sabia o que era a presença de Jesus. Porque aquele homem agora sabia o que significava estar andando com Jesus. Valorizou a salvação. E se você tem alguém que está perdido, está desesperado, vai acontecer isso com ele ou com ela. Vai ter um encontro com Jesus e vai valorizar a sua salvação. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como tive misericórdia de ti. Jesus não permitiu que ele fosse porque ele precisava voltar para a família. Ele precisava dar testemunho para a família ver o quão grande era o Jesus que andava ali. E ele também precisava estar vendo o que a família sofreu, porque Jesus, ele sabe todas as coisas. Ele coloca tudo no lugar. E aquele testemunho a família ia ser salva para a glória de Deus. Não está na Bíblia, mas dá a entender. Porque ele disse: volta para a tua casa. Porque os seus agora precisam saber quem eu sou na tua vida. É assim que Jesus faz. Jesus tira do monturo, da imundície, do sepulcro e faz um homem e uma mulher de bem. Eu não sei quem está te dando trabalho. Eu não sei quem é essa pessoa que está nos vícios. Mas Jesus vai fazer exatamente como fez com este homem. Se creres, verás a glória de Deus. Ele foi e começou a anunciar em Cápolis quão grande coisa Jesus lhe fizera. Então todos se maravilharam. Veja que ele não foi embora com Jesus. Ele ficou. Mas ele começou a anunciar. Ele começou a evangelizar. Ele começou com certeza a contar o que acontecia com ele no sepulcro. O desespero. A vida dele sem paz. Mas agora muitos ali creram em Jesus. Porque o nome de Jesus foi proclamado nos 4 cantos. Então, se você tem alguém que está sofrendo, é para uma finalidade. Jesus está deixando até na hora certa. Porque Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para tudo. Mas ele está chegando. Ele está permitindo essa pessoa estar sem paz, para essa pessoa valorizar quando ele der vitória. Ele está permitindo que essa pessoa passe por caminhos escabrosos porque escolheu, porque não vigiou, porque procurou. Se deixou ser usado por Satanás, se deixou ficar preso nas garras do maligno. Mas ele está chegando, ele está fazendo uma grande obra. E essa vida vai pregar o evangelho, essa vida vai ser bênção na mão de Jesus. E a tua alegria vai voltar em dobro, porque não há impossível para Jesus. Amém? Se creres, verás a glória de Deus. Tenha fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.